Uma ótima tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, segunda edição ao vivo do Agricultura BR para todo o Brasil. E olha, você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, também pela Claro e NET TV. A partir deste momento, o canal do Boi sempre levando você a por essas vias, né, essas informações, pelo portal sba1.com, pelo Facebook. Você acompanha também pela NEL TV no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, está linkada conosco aqui o programa Agricultura BR, a TV Imaculada Conceição, levando o programa em sinal aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito do cultivo, da semeadura da soja. E as chuvas que ocorreram a partir da última quarta-feira deram uma acelerada no processo em todo o país, principalmente no centro-oeste brasileiro. O avanço foi forte em relação a uma semana anterior, de 4,5 pontos percentuais. E deve ter um avanço ainda melhor até a próxima quinta-feira. Mas vamos ver os números, então, que foram divulgados pela consultoria AG Rural, trazendo essa antecipação em relação à semeadura da soja. Até 15 de outubro, estavam semeados em todo o Brasil 7,9% das áreas de cultivo da soja no país. Enquanto que esse avanço, como eu disse, chegou a 4,5% de acordo com os números da AG Rural divulgados na manhã desta segunda-feira, que você confere aqui no Agricultura BR. Falar agora da questão, né, que foi colocada no final de semana. Já era certo que isso viria a ocorrer, mas o governo federal confirmou através do Ministério da Economia a liberação das tarifas de importação para soja e milho para até o primeiro trimestre do próximo ano. Soja até por volta do dia 15 de janeiro e até o dia 31 de março para o milho. Eu vou mostrar agora como é que ficou esse cenário em relação à queda das tarifas. Você acompanha comigo na tela os dados disponibilizados pelo Ministério da Economia. Soja, portanto, até o dia 15 de janeiro, como eu disse, zero de tarifa para importação. Aí, quando eu falo assim, zero de tarifa, nós temos que pensar nos principais players, estamos pensando principalmente em Estados Unidos. No caso, o milho, até o dia 31 de março, está liberado aí, sem tarifa para a importação. A redução para o complexo soja, válido não só para a soja, mas para todo o complexo, tem essa data, até dia 15 de janeiro, e o corte de 8% para zero fica aí para o milho. A questão é, quem é que pode fornecer soja e milho para o Brasil, para a indústria? E aí nós vamos pensar o seguinte, né? A Argentina já tem um tratado com o Brasil através de Mercosul, e o Brasil já tem feito algumas aquisições junto a esses países, como o Paraguai, por exemplo. Teria que vir dos Estados Unidos. E aí essa questão encarece muito. Muito provavelmente, os números que foram apresentados em relação a esse final de semana, a confirmação, pode trazer apenas uma garantia de produto no Brasil. E é isso que eu vou conversar agora com a Hernani Klein, está ao vivo aqui comigo, da Klein Agribusiness, da Klein Agronegócios, vai conversar conosco um pouco a respeito deste assunto. Hernani, obrigado por estar conosco aqui no Agricultura BR, e nós conversávamos, né, e a equipe também aqui do Agricultura BR, que essa decisão do governo pode vir até a garantir o produto disponível no país, mas não preço, que é aquilo que está impactando de fato nos negócios no Brasil. Qual que é o seu entendimento neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, assim, Fabiano, nós estamos passando por um momento bastante delicado em termos de disponibilidade ou de oferta de produtos para atender o mercado interno, né? Haja visto todo esse cenário que está acontecendo com a demanda extremamente agressiva por parte da exportação. E existe uma preocupação muito grande com relação ao suprimento interno, e nesse momento, essa ação do governo de isenção de tarifas para a importação, tanto dos derivados e de soja quanto para o milho, a gente não vê, não entende na prática que isso seja uma solução para atender os anseios aí da cadeia produtiva, né? No caso da carne, derivados do leite, que usam esses produtos como base para a produção
das rações aí. Por quê? Porque a disponibilidade para importação, vamos pegar aí, por exemplo, Paraguai, Argentina, já não resolveria para nós, pelo posicionamento do produtor argentino hoje, de não querer vender sua produção em virtude do que está acontecendo economicamente na Argentina, aí, questão de valorização do peso e tal. E se formos importar dos Estados Unidos esse milho para o Brasil, nós vamos nos deparar com outro fator que é a questão logística, né? Lá nos portos dos Estados Unidos, que está muito forte num período de soja agora, a movimentação de soja, e também a questão de que o custo deste milho chegaria para nós nos portos do sul do Brasil a um preço mais elevado do que está tendo hoje no mercado interno. Então, a gente vê assim com uma certa dificuldade, mesmo com essa isenção das tarifas, de trazer produto para suprir uma possível falta, uma escassez para nós aqui. Muito bem, Hernani. Hernani, esse dado que você trouxe aqui vai chegar mais caro, a gente falava até em alguns valores. No caso do milho, né, que tem tido um impacto muito forte, principalmente para as cadeias produtivas do suíno e do frango, e também, de certo modo, não dá para negar que também sobre a bovinocultura, importando dos Estados Unidos, chegaria numa casa de R$ 80 a saca, Hernani, seria por aí, a gente calculou aqui 70, a gente conversou um pouco mais, poderia chegar até R$ 80 essa saca no Brasil, nos portos do Sul? Os estudos que indicam para nós hoje, as agências, né, que fazem esse estudo, o preço de paridade de importação do milho chegaria aí na casa dos R$ 83, né, posto nos portos aí da região sul, contra um preço que está sendo praticado hoje na casa dos R$ 70, né? Então, é uma disparidade de preços, mesmo com a isenção de tarifa, chegaria mais caro para nós, sem contar ainda do porto para interiorizar esse produto para as regiões consumidoras, né? Claro. Hernando, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma tela agora que vai mostrar o que está acontecendo agora com os negócios com soja e milho nos Estados Unidos e o dólar aqui no Brasil. Vou falar, o Hernani, não sei se ele está conseguindo ver, mas eu vou falar agora. Neste momento, Hernani, nós estamos com a posição de novembro para a soja a $10,53 mais 6 o bushel. 10,53 centes mais 6 o bushel. E a posição de dezembro para o milho, que é o mais curto prazo, $4,04 mais 2 o bushel. Dólar comercial, R$ 5,59 mais 8. Aqui trazendo as informações da Bolsa de Chicago nesse momento, CN Group, trazendo as informações. Hernani, está alto o valor da soja e do milho nesse momento também nos Estados Unidos. Nós estávamos acostumados a ver soja numa situação mais baixa há poucos meses e o milho abaixo de $4 o bushel. Essa situação ela veio se alterando exatamente por uma demanda mundial maior. A demanda mundial hoje, crescente e forte como está, somado a uma disposição menor de produtos, já não joga o produto com valor lá em cima, independente das fontes possíveis para se consegui-los, soja e milho, no caso, aqui no Brasil? Fabiano, se nós analisarmos o mercado hoje, do que está acontecendo, Estados Unidos está em período de colheita, né, período de safra, tanto para a soja quanto para o milho. Mas o que está impactando nesse momento, vamos pegar aí como base Chicago, que são as cotações, né? É a forte demanda. Os Estados Unidos já vendeu 70% do programa de exportação que eles têm para a safra 2021 de soja, né? E as vendas para o milho também estão muito fortes, né? Só para a China já passou de 10 milhões de toneladas aí de venda para o mercado de exportação chinês. Então a gente vê que a demanda, no momento, a força da demanda, ela está comandando as cotações lá de Chicago. E tem feito esse movimento que nós estamos acompanhando nesses últimos dias aí, não só na cotação em si, como também nos prêmios pagos, né, pelos exportadores aí para poder adquirir esse produto. Então é um mercado realmente muito forte e em virtude dessa força de demanda mesmo
pelo alto consumo que está tendo, vamos dizer assim, né, a nível mundial. Para encerrar aqui a nossa conversa, Hernani Klein, quero um entendimento seu pessoal. Aqui nós estamos vendo o seguinte, será que muda alguma coisa para o produtor? Para o produtor, agricultor brasileiro, não muda nada, e para quem trabalha com pecuária, seja bovina, suína ou de frango, muda muito pouca coisa? Seria esse o resumo dessa decisão, que talvez tenha sido tomada um pouco tarde em relação às necessidades da demanda brasileira? Olha, Fabiano, pelo acompanhamento na prática que a gente faz no campo, para o produtor, né, vamos dizer assim, para o produtor do grão em si, não muda muita coisa. Né? A demanda está muito forte, com essa questão cambial também favorecendo as exportações. O produtor tem dado preferência para as vendas para a exportação. Já do lado do consumidor, do produtor consumidor que transforma a proteína animal, né, vamos dizer assim, a cadeia produtiva, ela é preocupante, sim, né? Não resolve nesse momento essa questão da isenção, porque a gente não vai conseguir trazer produto para dentro do país nesse momento. Mas em termos de consumo e de abastecimento, é um momento bastante delicado e preocupante, sim. Tá certo, Hernani Klein, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado, Fabiano, sempre à disposição. Obrigado, Hernani. Hernani falando a respeito deste tema, né? Foi confirmado no final de semana, já era certo que essa decisão seria tomada por parte do Ministério da Economia, mas como você observa, né, pouca coisa muda em relação a valores, que é o que tem preocupado o produtor rural que demanda milho e os produtos de soja aqui no Brasil. A demanda internacional é muito forte pelos dois produtos, seja farelo, seja o grão de soja e seja principalmente o milho, que vem com valores altos. Quem falou também sobre esse mesmo assunto um pouco antes aqui no Canal do Boi, no programa Zebu para o Mundo, para o Jorge Zaidan e também para o Walter Pulga Júnior, foi o coordenador e do balizador do GPB, o Grupo de Produtores do Brasil, de Pecuaristas do Brasil, o Zilo, que falou o entendimento dele a respeito do assunto e disse que o pecuarista precisa encontrar alternativas no setor. Esse mercado também é de oferta e demanda. Ele que controla esses preços. Vai colaborar? Vai ajudar? Acredito que sim. Principalmente suínos e aves, né? Que são as duas, praticamente os dois insumos mais utilizados, né? Na pecuária de corte, para o confinamento, acredito também que vai, talvez ajude. A gente tem que esperar um pouco. O momento é cedo ainda para isso, né? É o que eu falei. Todo mundo está com o pé no chão, está fazendo suas contas, o confinamento hoje, as margens, é possível sim, margem positiva, é lógico, mas num trabalho bem feito, com gestão bem feita, com certeza, né? E acredito que vai ajudar um pouco, sim, para que essas margens aumentem um pouco, ou se permaneçam numa... Abastecimento pelo menos será abastecimento garantido. Também, porque no dólar do jeito que está, né? As exportações não param, não tem como. Eu queria deixar um alerta, não alerta não, mas eu como consultor, eu sempre falo, eu procuro o milho, para nós, para confinamento é excepcional, mas se você tem uma pecuária de corte, suplementação a pasto, você pode utilizar o que você tem mais próximo de toda... por exemplo, casquinha de soja, polpa cítrica, que não o milho. Você tem milho, milheto, sorgo, que substitui nutricionalmente o milho. Estou dizendo isso, suplementação a pasto. Então, procure esses outros produtos. Procura alternativas. Alternativas, tem muitas aí. E esse posicionamento do Zilo é extremamente importante para o pecuarista. É necessário se ter alternativas para o trabalho com a bovinocultura, principalmente para terminação. Nós tínhamos já na sexta-feira valores negociados no mercado futuro a R$ 280 o valor da arroba na B3 para novembro. Esses valores tendem a ficar mais firmes. Já tem gente negociando no GPB, né? A gente recebe o relatório do GPB, já tem gente negociando nesses valores. E a questão que fica é em relação ao custo de produção.
né, para arroba de R$280, não necessariamente o pecuarista tem conseguido ter uma rentabilidade maior. O custo de produção está alto exatamente por conta desses insumos, como farelo de soja e também o milho no Brasil. Bom, e há pouco, quando o Hernani Klein estava falando conosco, eu mostrei como é que vinham os valores do mercado futuro nas posições de mais curto prazo para soja e milho nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, e elas continuam firmes com tendência de alta. Olha só, a alta continua, nesse momento novembro vem a $10,53 o bushel, janeiro 10,53 mais 6 aqui o bushel, março $10,43 mais 2 e a posição de maio $10,39 por bushel, a alta aí vai de 0,2 até 0,4% nessas 4 posições de mais curto prazo, mostrando que o mercado vem firme mesmo com a colheita norte-americana em vigor. Colheita de milho e soja nos Estados Unidos segue, ela vem com muita firmeza e tem menos soja nos Estados Unidos, esse é um fator também importante e a demanda segue muito alta. Então o fator de demanda vem colocando aí uma pressão diferente, positiva, tanto para a soja quanto para milho no mercado de Chicago. Tanto que milho passou dos $4 e já tem um tempo, e é isso que coloca, no caso, né, que a gente calculou, trouxe os números aqui durante a entrevista do Hernani Klein, para chegar aos portos do sul do Brasil, saindo dos Estados Unidos, o milho vai chegar sem tarifa a R$80 a saca, o que não vai adiantar muito em relação a preço. Garante abastecimento, mas não melhora a questão de preços aqui no Brasil. Ainda tem custo para tornar isso, colocar isso no interior do país. Vamos ver o dólar de novo. Dólar vem em queda agora de 0,74%. O dólar, moeda norte-americana, em queda a R$ 5,60 mais um. É o que eu vou trazendo aqui para você. Dólar comercial em queda no Brasil. E agora eu volto a trazer o Walter Pulga Júnior no programa. Ele participou agora gravado, participava ao vivo agora há pouco do Zebu para o Mundo, quando ele entrevistou o Zilo, e agora participa ao vivo. Pulga, seja bem-vindo aqui ao Agricultura BR. Essa era uma questão que já era dada como certa e boa parte dos operadores de mercado acredito que veio muito tarde essa decisão das importações. Vou aproveitar para continuar no assunto e perguntar como é que vem o mercado. Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você lembrou muito bem. Essa decisão, se pelo menos não evita, vamos dizer assim, um aumento acentuado, a continuidade da alta dos preços da soja e do milho, já contribuem de alguma maneira. Não há, entre os analistas de mercado, a perspectiva de uma queda no preço do milho, uma queda no preço da soja, em função dessa liberação de importação tem tarifa, mas permite, pelo menos, que haja abastecimento suficiente para evitar uma alta mais acentuada e, lógico, essa alta acentuada pode e prejudica mesmo a rentabilidade do produtor rural que trabalha com gado, né, com bovinos, com suínos e com aves principalmente. Portanto, é uma decisão que vem para contribuir neste momento, não se pode dizer que é uma decisão incorreta, ao contrário, é uma decisão acertada, contribui, ajuda, não resolve. Os preços não caem, Fabiano, mas vamos ficar de olho no dólar, porque o que ocorre hoje no mercado de câmbio é que todos os operadores do mercado de câmbio olham para o discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no último fim de semana. Ele participou de um evento promovido por uma grande empresa de investimento e ele descartou a possibilidade de prorrogação da calamidade pública decretada em função da pandemia, porque, segundo ele, se isso ocorrer, ou seja, prorrogar essa decisão além de 31 de dezembro, né, vai estender o auxílio emergencial que o governo tem concedido. E para ele o problema não está, na verdade, em prorrogar os gastos, mas no princípio claro de que a pandemia e toda a estrutura que foi construída para minimizar os efeitos da Covid-19, elas podem, quando alteradas, mudar e muito todos os indicadores econômicos, afetando muito mais a vida dos brasileiros. Ora, há muita preocupação em relação às contas do governo, mas há uma sintonia agora entre Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso é um bom sinal para o mercado, por isso o dólar recua abaixo de 5,60, neste momento a 5,59 mais 60, recua agora o dólar cai 0,82%, embora esteja hoje, em alguns momentos, já passando de 5,63. Mas há uma relação, vamos dizer, de objetivo muito claro entre
presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia, e isso traz algum sinal, vamos dizer, um conforto maior, vamos dizer, para o mercado. Por isso, o dólar cede neste momento. Enquanto isso, o que ocorre com a nossa Bolsa? Bom, a nossa Bolsa perto dos 100 mil pontos, não chegou ainda aos 100 mil pontos, na máxima foi a 99.917 pontos, agora está em 99.899 pontos, não voltou à faixa de 100 mil pontos, mas tem uma alta acentuada. Em nossa Bolsa sobe hoje 1,62%. Lógico, lembrando que nossa referência, nosso dado de referência é o índice Bovespa, que reúne aí entre 70 e 80 das ações mais negociadas na Bolsa e que mostram mais ou menos como o mercado se comporta. Alguns papéis sobem muito, outros sobem menos, mas o fato é que há, na verdade, uma forte recuperação. Vale lembrar que nós temos JBS recuando hoje, depois de acumular uma alta de mais de 20% na última semana, com expectativas aí de operações nos Estados Unidos muito favoráveis à empresa. Hoje devolve um pouco, o JBS vem em queda de quase 1,5% agora há pouco, mas ela devolve apenas parte dos 20% que ganhou anteriormente, é o destaque na área do agronegócio hoje. E essas são as principais informações durante a nossa programação, Agricultura BR, terceira edição, e durante o Mais Pecuária você terá mais informações sobre os negócios no mercado das principais commodities agropecuárias e também no mercado financeiro. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Sigo agora trazendo outras referências de negócios. Pulga, agora falando sobre soja no porto. Olha aqui o referencial de soja, o Pulga vai ouvir o que estou dizendo. Entrega ainda em outubro, tá, Walter Pulga Júnior e o telespectador, portanto, para fechar a carga. Mas olha só, portos de Santos e Paranaguá, R$ 155 a saca de 60 quilos, de acordo com a Granos Corretora, para o dia de hoje. O que representa isso? Nós temos ali uma situação de dólar mais baixo, nós temos a confirmação no final de semana, no sábado, das medidas do Ministério da Economia, mas nada disso muda um cenário no qual a demanda internacional é muito alta e aí os prêmios nos portos conseguem, inclusive, compensar uma queda para a moeda norte-americana. Esse é o resumo do dia aí, falando dos preços de soja, e para milho a mesma coisa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Assim como, fica de olho aqui no Agricultura BR, porque hoje nós vamos trazer a segunda reportagem sobre uma questão muito realmente preocupante para todo produtor rural e, por que não dizer, do país. São essas questões aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma área de milho que foi queimada propositalmente por indígenas no interior do Mato Grosso do Sul. E isso ocorre trazendo uma insegurança enorme para quem produz, para quem trabalha. E ainda hoje você tem essas e outras informações a respeito desse risco que o produtor rural brasileiro tem passado nas suas propriedades rurais. Daqui a pouco, aqui no Agricultura BR. E quando o plantio direto surgiu no Brasil, isso garantiu ao país um passo enorme em relação a resultados no campo, alavancando o Brasil como um player do agronegócio internacional. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual que é o próximo salto da agricultura e ele respondeu. Foi impressionante o que o plantio direto possibilitou para a agricultura brasileira e posteriormente tropical, né? E que outras novidades tem aí para trazer um ganho tão grande quanto esse? Eu acho que agora seria na área do cuidado do solo, da agricultura regenerativa, dos bioprodutos, de técnicas de manejo que sejam, vamos dizer assim, sequestradoras de carbono. Eu acho que a próxima grande avenida está ligada a essa questão ambiental, a questão do carbono, como um segundo salto pós o plantio direto, né? Então tenho muita expectativa em todo mundo que tem feito pesquisa nessa área para poder entregar esses ganhos. E não posso deixar de falar uma outra avenida importante também, que é a modificação genética de plantas, permitindo organismos que sejam mais resistentes às dificuldades, sejam elas de calor, hídrica, de doenças, enfim, o sequenciamento genômico cada vez mais dominado e as pessoas descobrindo e fazendo alterações nas plantas para elas ficarem mais eficientes. Acho que essas duas aí eu colocaria bastante destaque.
E de acordo com a consultoria AG Rural, a primeira safra de milho ou milho verão chegou a 44% de área semeada no Brasil ou no centro-sul do país até a última quinta-feira. Veja na tela comigo como é que está o cenário para o milho primeira safra, milho verão. Até o dia 15 de outubro, 44% semeado, um avanço de 5 pontos percentuais de acordo com a AG Rural, a empresa de consultoria, trazendo as informações na manhã desta segunda-feira, é o que te mostra aqui o Agricultura BR. Sigo falando a respeito de milho e agora destaco para você milho lá nos Estados Unidos. Hoje houve confirmação de vendas de pouco mais de 345 mil toneladas do cereal dos Estados Unidos para destino não declarado e também para o México. Rapidamente, veja comigo como é que vem milho nos Estados Unidos agora, operação de milho na Bolsa de Chicago, vem com alta, é o que eu estou dizendo. Por que o milho vai chegar, se importado dos Estados Unidos, chega muito caro, chega acima de R$80 nos portos do sul do Brasil, aí pensando em cadeia produtiva do suíno, do frango, em Santa Catarina, veja só, $4,04 o bushel no mais curto prazo, março $4,09, maio 4,11, julho também $4,11, vai subindo aí cerca de 0,5% somente nesta segunda-feira, são os números que destaco agora com o milho no cenário internacional, mas agora que pode importar dos Estados Unidos sem tarifa, fica mais importante ainda para o produtor, principalmente quem demanda milho, ficar atento a complexo soja e milho norte-americano. E olha, a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar de alguns mercados, vamos falar da abertura da colheita do trigo oficial lá no Rio Grande do Sul, mas vamos fazer principalmente, trazer para você informações dessas questões aí ligadas à invasão de terras, produtores rurais sobre risco de invasão no Mato Grosso do Sul, são assuntos do próximo bloco aqui do Agricultura BR, que volta já. E o campus experimental de uma universidade em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, foi o palco para o início da colheita oficial do trigo no Rio Grande do Sul. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de João Veríssimo. Está aberta oficialmente a colheita do trigo no estado do Rio Grande do Sul. Numa solenidade aqui na sede da Universidade de Cruz Alta, no centro do estado e numa lavoura experimental, aconteceu a solenidade oficial de abertura. O Rio Grande do Sul deverá ter este ano uma colheita em torno de 27 milhões de toneladas, num contexto de Brasil de 357 milhões de toneladas. Secretário de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Covatti Filho. Isto significa um resultado satisfatório, na sua visão? Claro, nós no ano passado tivemos agora nesse início do ano uma seca muito severa aqui no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul só, em comparação ao ano passado, aumentou mais de 20% sua produção de trigo no estado do Rio Grande do Sul. Isso demonstra uma empolgação, também uma maneira de o produtor se recuperar daquela estiagem. Infelizmente sofremos com algumas geadas, que isso vai diminuir a nossa produtividade, mas é importante que cada vez mais esse cereal que é tão importante para o Brasil, que inclusive a gente exporta muito trigo, nós temos um respaldo e temos uma oportunidade de crescimento tão significativa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, agora nessa abertura, já temos 18% de área colhida já no Rio Grande do Sul nesse momento. Estamos com uma expectativa boa para que a gente consiga atingir essa boa produtividade que a Emater estimou para que a gente tenha essa colheita neste ano. Na visão do governo, nós temos hoje um interesse muito forte, uma intensidade de exportação do trigo e também tem, ao mesmo tempo, a importação. Como é que se fecha essa conta? É uma conta que o produtor tem que organizar. O grande estímulo que logo quando a gente assumiu o ano passado a secretaria, a gente pediu e foi cobrado muito que a gente estimulasse o produtor a fazer a plantação de trigo e investir nessa plantação e nessa cultura. Então essa peculiaridade da seca, com um câmbio muito alto, com umas expectativas de que esse investimento consiga colher bons frutos, então acho que é um caminho que está sendo seguido, está tendo uma empolgação por parte do produtor, tanto é que teve esse aumento de 20% muito significativo de áreas plantadas aqui no Rio Grande do Sul, superando a marca de 900 mil hectares. Então, muito importante, mas também tem que ter essa sinalização do governo federal, importação, exportação, que isso vai agora depender desses usos, mas principalmente nessa expectativa de safra.
O governo gaúcho também aposta no aumento de produtividade e diária do trigo? Sim, estamos nessa crescente. Então, claro que isso foi afetado por essa seca, pelo investimento, pelo câmbio, uma série de fatores que hoje a gente está vendo esse aumento muito significativo. Mas esperamos que nos próximos anos a gente consiga e cada vez mais estimule o produtor, até porque isso é uma cultura tão importante, principalmente também que ajuda a fazer uma proteção para a safra de verão, então tem um ciclo muito importante e, claro, tecnicamente, dentro da Secretaria de Agricultura, estamos muito focados para cada vez mais incentivar essa cultura que é importante. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para o Canal do Boi, João Veríssimo. E agora eu mudo de assunto para falar de algo que é realmente chato, deixa todo mundo indignado mesmo, porque afeta pessoas que trabalham, afeta gente que tem direito às suas terras, às suas posses e que infelizmente não são respeitadas. Nós trazemos agora a segunda parte de uma reportagem especial que mostra invasão indígena em terras no Mato Grosso do Sul. Essa área que você está vendo aqui, atrás de mim, é uma área de milho que foi queimada por indígenas. Você vai acompanhar mais informações na reportagem de Vinícius Souza e Gadiel Chaparro. O fogo consome a lavoura de milho durante a noite. Os produtores imaginam que o incêndio seja criminoso. Quando amanhece, é possível calcular os estragos ocasionados pelo incêndio. Estamos nos arredores de Dourados, município de Mato Grosso do Sul. A região enfrenta um dos piores conflitos territoriais do país, envolvendo produtores rurais e indígenas, que nomearam a ação como retomada. A invasão é uma violência. E eles estão ficando profissionais porque eles estão cada vez mais violentos, fazendo terrorismo. A gente conversa com esses pequenos produtores invadidos, eles estão desesperados pelas ameaças que receberam. Ameaças que tiram o sono. Os produtores rurais Nelson e Giovanni sentem na pele há cerca de 2 anos o medo de serem invadidos a qualquer momento. Qual é a sensação que vocês sentem de estar aqui há tanto tempo? No caso de vocês, a propriedade já tem quase 100 anos aqui na região e de repente vem essa questão da invasão. Como que vocês lidam com isso? É uma situação de medo, né? De terror. Meu filho, com 13 anos, por conta da direção da escola, já foi recomendado que procurasse psicólogo. A minha mulher em depressão. A gente já teve que sair de casa 2 vezes por recomendação da justiça. Então, total insegurança. Meus animais tive que tirar, colocar em propriedade de vizinho. Então, é prejuízo, tanto emocional, psicológico, como prejuízo material. É uma vida que eu vou te falar para você, que eu não desejo para ninguém. Durante toda essa minha história, né? Eu tô com 58 anos. Eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu tenho passado. O Giovanni relata que produtores da região já foram até mesmo orientados para que se retirassem das propriedades a fim de preservarem as próprias vidas. A polícia, né, no caso, quando veio aqui nos dar apoio, que eles estavam tentando invadir aqui, a polícia nos recomendou que nós largássemos e fôssemos brigar na justiça. Nós temos ali um exemplo, ó, um vizinho nosso ali, que era um produtor rural, com leiteria, com piscicultura, com agricultura. Tocaram ele dali, tá ali aqueles barracos que vocês podem ver lá. Ali não se produz nada. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública ela vem atuando de forma muito intensa para evitar justamente o confronto entre produtores e indígenas. Produtores que estão em cima das suas terras há muitas décadas, com justo título, e indígenas que pleiteiam essas terras hoje tituladas. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública tem atuado muito nessa região de Dourados, com o apoio da Força Nacional, da Polícia Federal também, e sempre atuando em conjunto para quê? Para que este conflito não ocorra. Em muitos casos, as reintegrações de posse não são cumpridas para evitarem o conflito. Foi o que aconteceu em uma propriedade de Carapó, Mato Grosso do Sul, na região da Grande Dourados, em que um procurador alegou que, se a reintegração fosse cumprida, ela ocasionaria prejudicialidades à segurança pública e também à vida das pessoas envolvidas. Dessa maneira, o STF suspendeu a ação. Carapó temos uma aldeia rural que também foi palco de confronto. A Secretaria de Segurança agiu com muita contundência para acalmar os fatos, pacificar e hoje busca, através dos conselhos comunitários indígenas de segurança,
atuar de forma preventiva, sempre buscando restabelecer a segurança que já houve no passado e que foi ameaçada com os esbulhos. É importante colocar que diversos mandados de reintegração de posse foram cumpridos. Eu posso nominar algo em torno de 3 ou 4 na região de Dourados. E aqueles que não foram cumpridos, eles foram há várias situações, mas via de regra, os mandados de reintegração que não foram cumpridos, eles foram emitidos pela Justiça Federal de primeira instância e, via de regra, suspensos por decisão de tribunais superiores. Então é importante nominar quais, inclusive há uma decisão do ministro Fachin, que durante o período da pandemia, foi uma decisão que foi editada, salvo engano, em março, em que durante esse período nenhum mandado de integração ele pode ser cumprido. Por que isso acontece? Porque a Suprema Corte, infelizmente, entende que o cumprimento de reintegração de posse, considerando que os índios prometem resistir, fere a ordem pública. Ao passo que, no meu ver, enquanto advogada, enquanto estudiosa do direito, entendo que o que fere a ordem pública é a manutenção da invasão. O que fere a ordem pública é permitir que ações mano-militares causem o caos na base, nas propriedades rurais. Isso fere a ordem pública. E não a reintegração de posse, que seria nada mais, nada menos do que a observância e o cumprimento da lei. Mesmo assim, a situação não passou por grandes mudanças nos últimos anos. E a sensação que prevalece ainda é o medo. Aí eu te digo, como que eu não tenho medo, como que eu não tenho pavor? Se na minha residência já queimaram o padrão, eu posso mostrar as imagens disso, meu padrão sendo queimado, a minha casa sendo, eles chegando praticamente quase que dentro da minha casa. Então é a situação que eu vivo. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Café arábica é o assunto de agora na Agricultura BR. Acompanhe comigo como é que vem as posições negociadas em Nova York. Vem próximo à estabilidade, com alguma perda aqui no mais curto prazo. Dezembro, $1 600 mais 50 libra-peso. Março, $1 900 mais 40. Maio, $1 1100 mais 10. E julho, $1 1200 mais 40 por libra-peso. São os negócios com arábica em Nova York. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!